Boa tarde a todos. Bem-vindos à terceira jornada de Turismo e Segurança dedicada ao risco de catástrofes naturais. Nós hoje viemos apresentar aqui a todos vós e agradecemos desde já a vossa presença a uma investigação que fizemos ao longo de 5 semanas em que preparámos este estudo e que também analisámos dados consoante várias bibliografia e vários websites que encontramos. Este trabalho acontece no âmbito da Unidade Curricular Turismo e Segurança da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E comigo tenho a Ana Mónica, a Bruna, o José, o Marco, a Natália, a Patrícia e o Pedro, que são meus colegas e que todos juntos trabalhamos nisto, e que eu agora passo a palavra à Ana para darmos início à sessão. Muito obrigado. Olá, obrigada, boa tarde a todos. A definição do conceito de turismo foi definida em 1994 pela Organização Mundial de Turismo, que afirma que este conceito se refere às atividades praticadas pelos indivíduos durante as suas viagens e permanências em locais situados fora do seu ambiente habitual e por um período contínuo que não ultrapasse um ano por motivos de lazer, negócio ou outros. Normalmente, quando pensamos em turismo, associamos a um conjunto de sentimentos positivos: lazer, socialização, diversão, redução de fadiga. Há inclusive estudos que afirmam existirem evidências que confirmam que os turistas desfrutam de uma elevada intensidade de emoções positivas durante uma experiência turística. Poderemos também dizer que pessoas que vivenciam o turismo num determinado período de tempo se sentem mais positivas do que aquelas que não o fizeram. Esta sensação favorável e agradável deve-se ao facto da possibilidade que temos em viajar estar internamente relacionada com palavras como lazer e socialização, associadas ao contacto com novas culturas, aprendizagem, descoberta e crescimento através do contacto com novas realidades, diversão associada a atividades como desporto, aventura ou outros eventos, bem-estar e saúde, a redução da fadiga, muitas vezes presente no stress do dia-a-dia. Temos também as condições de segurança, paz e tranquilidade que devem existir se ocorrer um desenvolvimento normal das atividades turísticas. Se tivermos todas estas condições reunidas, podemos mesmo dizer que temos o passaporte da paz. Os riscos. Cada viagem pode ter riscos associados, ou seja, a possibilidade de eventos ocorrerem e afetarem negativamente a realização dos nossos objetivos. Estes riscos podem ocorrer antes, durante e após a viagem. Pela negatividade e vulnerabilidade que trazem ao turista, é necessário, quando se está a planear a viagem, um processo de ponderação quanto às escolhas do destino da viagem, uma vez que geralmente esta acontece com a finalidade de concretizar desejos pessoais, independentemente de quais sejam, devem ser conseguidos sem qualquer obstáculo ou perigo. Podemos ter vários tipos de riscos, além do que vamos desenvolver, que é o risco, conforme o colega já disse, de catástrofe natural. Pode haver riscos de saúde, risco de organização da viagem, risco de terrorismo, de acidentes, de crime e violência, de guerras e instabilidade política, também o risco de higiene, financeiro e de satisfação, risco psicológico ou risco social. O risco que iremos falar neste trabalho será o das catástrofes naturais. As catástrofes naturais são conjuntos de fenómenos que fazem parte da natureza e têm um caráter inesperado e imprevisível e estão sempre associadas a consequências graves e violentas. A origem destes desastres naturais, pela sua gênese, pode ter um caráter natural ou humano. A origem natural está sempre associada a fenómenos da própria natureza, que atuam independentemente da ação humana, por exemplo, sismos, inundações, tornados. E a origem humana está associada à própria vontade do homem, tem sempre a ação direta do homem, não existe por uma força na natureza, como por exemplo o fogo posto, a poluição, atentados terroristas, por exemplo, a explosão na central nuclear de Chernobyl em 1986. A origem das catástrofes naturais, da origem natural, relaciona-se muitas vezes com esta questão das mudanças climáticas, que geram um conjunto de fenómenos, por exemplo, o aquecimento global, que leva ao aumento da temperatura e, consequentemente, cria acontecimentos de secas e incêndios, o aumento da frequência de fenómenos climáticos extremos, a subida no nível médio de águas do mar, não é? Que gera consequências como o avanço perante a costa e, consequentemente, a erosão costeira.
a perda da cobertura de gelo nos polos, a desertificação e claro que isto traz sempre impactos na saúde humana e no bem-estar da população humana em geral. Por exemplo, o aumento da temperatura leva à criação de impactos a nível das alergias, por exemplo, as árvores deitam mais pólen e afeta sempre a saúde humana. Claro que a industrialização, a crescente urbanização e o próprio crescimento populacional ajudam a acelerar todos estes acontecimentos. Dentro desta categoria das catástrofes naturais, podemos inserir em 6 tipologias. Em primeiro lugar, os riscos siderais, como o impacto de meteoritos. Em segundo lugar, os riscos geofísicos, como por exemplo o risco vulcânico, o risco sísmico. Os riscos climáticos, como os tufões, os furacões, os ciclones e as tempestades. Os riscos hidrológicos, como o risco das inundações e o risco das cheias. Os riscos geomorfológicos, como o risco de deslizamentos. E, por fim, os riscos biológicos, como os riscos de pragas animais e vegetais. No que toca à distribuição das catástrofes naturais no mundo, podemos percepcionar que a Península Ibérica está muito exposta a secas, o continente africano está altamente exposto a secas e a problemas hidrológicos, a América do Norte é afetada por problemas hidrológicos, secas e geofísicos e, por fim, a América do Sul tem grande probabilidade de acontecimentos hidrológicos, secas e geofísicos. Estes efeitos das catástrofes naturais no turismo têm vários impactos e também depende sempre da natureza, da extensão e da amplitude como o fenómeno acontece. Estes efeitos no turismo passam pela destruição da infraestrutura física, isto é, a partir do momento em que se ficam destruídos portos, aeroportos, ficam destruídos restaurantes, as principais artérias da cidade, acaba por não haver condições para conseguir receber bem os turistas e para os turistas se sentirem seguros. Através disso, há uma diminuição do fluxo de turistas que também acabam por, o risco percebido pode aumentar bastante por este impacto que é bastante grande e isto origina uma menor receita para o destino, porque acabam por reduzir bastante as viagens para o mesmo destino e acaba por haver um menor fluxo associado ao turismo. Além disso, cria-se aqui uma imagem negativa associada ao destino, porque a partir do momento em que um país é afetado por uma catástrofe natural, e agora estou-me a recordar, por exemplo, do Japão em 2011, criou-se uma imagem muito negativa de tudo o que vimos também através dos média, de como é que aquele destino ficou afetado. E a partir daí as pessoas ficam com medo e não se sentem seguras. A partir do momento em que não nos sentimos seguros num destino e sabemos que foi afetado por uma catástrofe natural, sabendo que dias ou meses depois pode voltar a acontecer, as pessoas criam esse medo e cria-se esta imagem negativa que não é boa para o turista. Além disso, temos aqui também, e que não está ali num dos pontos do PowerPoint, mas eu digo, é a crise económica que pode ser provocada, porque a partir do momento em que acontece uma catástrofe natural, podem-se perder empregos, podem-se perder rendimentos, podem haver muitos problemas económicos, porque o país tem que se reconstruir, e também pode haver aqui uma crise económica grave, porque se o país não estiver preparado para reagir a uma catástrofe, acaba por demorar muito mais tempo a ter aquela atratividade que é necessária para atrair os turistas. Segundo o Banco de Dados de Eventos de Emergência, existem mais de 600 desastres por ano pelo mundo e este número, com a tendência, tem vindo a aumentar. Desta forma, é essencial que os países, sobretudo os mais frequentes a essas catástrofes naturais, desenvolvam planos de gestão para estes fenómenos, com especial enfoque na etapa do planeamento e da reconstrução. O processo de gestão de catástrofes conta então com 3 fases centrais: o antes, o durante e o depois da catástrofe. No antes temos a prevenção, em que o objetivo principal é evitar que a situação ocorra, e este fator pode ser dividido em 2 flancos: a avaliação dos riscos e a redução dos mesmos. Na mitigação, tem como meta minorar os estragos causados. Na preparação, corresponde a uma série de processos prontos a ser ativos assim que o risco justifique, nomeadamente informações e estudos epidemiológicos sobre os desastres, planeamento operacional e de contingência, planeamento de proteção da população contra os riscos de desastre. E por fim temos o alerta, que é a notificação formal do perigo iminente. Durante o desastre, nesta fase já mais avançada, quando o acontecimento já está a ocorrer, já existe o passo da resposta, que deve ser ativado logo imediatamente ou posterior ao desastre. Esta fase contempla a execução de planos de evacuação e operações de socorro à população. Por fim, temos o depois da catástrofe,
dá-se a reabilitação, em que há um retorno nos serviços vitais, e uma compreensão e avaliação dos danos, bem como vistorias e elaboração de laudos técnicos. Por fim, temos a reconstrução, que marca uma recuperação de todos os serviços e estruturas afetadas, e há uma prevenção de futuras catástrofes, no qual se inserem trabalhos como a reforma de serviços públicos, a recuperação da economia da área, enfatizar o moral social e modernizar as instalações. Em termos turísticos, deverá haver um esforço para que, quando existe uma catástrofe, os impactos sejam reduzidos, e assim uma equipa de relações públicas e comunicação deve ser contratada para representar o destino e fornecer informações precisas aos mídias e ao público, assim de estabelecer a confiança no destino novamente. Uma equipa de marketing promocional para gerir o marketing do processo de recuperação de imagem das atrações e dos locais que foram afetados. Uma equipa de coordenação de informação para recolher informações sobre a crise ou o desastre e avaliar os danos causados, a fim de auxiliar na fase de recuperação. E, por fim, uma equipa financeira ou de agregação de fundos, para estimar o custo da recuperação e do desenvolvimento de estratégia para a recolha de fundos para exercer pressões governamentais, no sentido de financiar na gestão da crise em curso. Exemplos claros de países cujos planos de gestão tiveram contribuições positivas para a recuperação do local foram, por exemplo, aqui, o terremoto e tsunami na Indonésia, em 2004, que fez um total de 228 mil mortes. A estratégia para a recuperação do turismo em alguns locais afetados passou exatamente pelo ênfase da catástrofe, ou seja, foi uma promoção de um turismo de desastre, isto é, encarar o tsunami como um produto turístico. Como conseguimos percepcionar pelas imagens, a diferença é indescritível. Outro exemplo foi o furacão Katrina, em 2004, em Nova Orleans, 2004, peço perdão, em 2005, e provocou 1.833 mortes. O turismo na região foi recuperado por uma série de medidas, nomeadamente campanhas de reposicionamento dirigida a turistas que já haviam visitado a cidade, com o pedido de se apaixonarem por Nova Orleans novamente. E outra medida foram outras campanhas feitas com líderes da opinião pública e celebridades para difundirem informações fidedignas ao público sobre Nova Orleans, e agradecendo ao mesmo público pelo seu apoio, sugerindo que estariam a ajudar na reconstrução da cidade caso a visitassem. No que concerne a catástrofes provocadas pelo homem, temos o desastre de Chernobyl, em 1986, que teve origem num teste de resistência realizado ao reator número 4 da central nuclear de Chernobyl. O teste não correu como esperado e deu origem a uma explosão e incêndio no reator, o que gerou níveis altíssimos de radiação. Não há um número concreto de mortes, mas crê-se que ronda a casa dos milhares. Após a catástrofe, a região viu um aumento da sua procura turística por parte de amantes de dark tourism e turismo de desastre. Todavia, estes tipos de viagens só viriam a ser estes tipos de viagem eram ilegais e só viriam a ver a sua legalidade em 2011, quando foi retirado o título de Zona de Exclusão Radioativa a Chernobyl. Em 2019, o chefe de Estado da Ucrânia anunciou a vontade de dar uma nova roupagem ao local, transformando no memorial ao ar livre e desenvolvendo novos roteiros turísticos, melhorias na comunicação, desenvolvimento de hidrovias, promoção do local durante eventos internacionais, etc. Ainda que as regras de segurança do turista se mantenham, claro. Ou seja, os turistas têm de circular com o medidor de radiação individual e passar por símbolos oficiais durante a estadia. O aumento do turismo teve um exponencial nesse mesmo ano devido à minissérie Chernobyl, e com esta ocorreu um crescimento de 30% a 40% na procura do local. Bright and early for the daily races, going
Assim, neste âmbito do risco de catástrofes naturais, debruçar-nos-emos mais precisamente, como acabamos de ver, nos incêndios, que representam as catástrofes naturais que mais impactam e existem em Portugal, constituindo-se como um dos eventos que mais perigo representa para a segurança pessoal ou de propriedades. Assim sendo, um incêndio constitui-se uma situação que se espoleta quando existe um fogo não controlado, que poderá ser bastante perigoso para pessoas, animais e bens. Os incêndios assumem o caráter de catástrofe natural devido a se desenvolverem na natureza e às características da sua propagação dependerem fortemente de fatores naturais. No que concerne ao histórico dos incêndios em Portugal, e recorrendo ao gráfico que limita os anos de 1995 a 2018, verificamos então que o número de ocorrências, assim como a quantidade de área ardida em Portugal ao longo dos anos, tem protagonizado altos e baixos, não constituindo um padrão. Destacamos, no entanto, os incêndios de 2003, que aconteceram durante uma das maiores vagas de calor que o país já enfrentou e que resultou em perdas materiais de cerca de 440 mil hectares de área ardida. Destacamos também o ano 2005, em que uma grande parte dos incêndios foram causados propositadamente e devastaram mais de 325 mil hectares de área de floresta em Portugal continental. E destacamos também o ano 2017, que foi o ano mais negro de Portugal nas últimas décadas, com mais de 500 mil hectares de área ardida, mais de 100 vítimas mortais e estragos e prejuízos na ordem de milhares de euros na região centro do país. Destacamos também o ano 2018, que foi o segundo valor mais reduzido em número de incêndios e o terceiro valor mais reduzido de área ardida desde 2008. Neste sentido, numa vertente de mais de curiosidade, através do website da Proteção Civil, conseguimos ter a percepção do número de fogos que estão a decorrer em território português neste momento, onde, através do site que vamos projetar agora, pronto, através do site nós conseguimos ver exatamente o número de fogos que estão em curso, que neste caso são 112, o número de fogos que estão em resolução, que são 9, e os que estão em conclusão, que são 5. Escolhemos a Zona Centro para desenvolver a nossa pesquisa sobre o risco de catástrofes naturais. A Zona Centro faz parte do conjunto de anotadores do território nacional e abrange 6 distritos: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, e também abrange 78 concelhos. Com uma área total desta região de 28.462 km², dos quais 38,8% são ocupados por floresta. Relativamente aos incêndios que aconteceram em Portugal, o primeiro incêndio de grandes dimensões ocorreu em Pedrógão Grande e foi o incêndio que decorreu desde dia 17 de junho a dia 24 do mesmo mês, ou seja, durante 8 dias consecutivos. Este incêndio atingiu predominantemente a região de Pedrógão Grande, ainda que se tenha propagado também para os concelhos de Figueiró de Vinhos, Castanheira de Pera, Sertá, Góis, Penela e Pampilhosa da Serra. O incêndio surgiu numa aliança entre a temperatura quente, a trovoada e descargas elétricas mediadas por redes de distribuição de energia. No rescaldo do incêndio resultaram 66 mortes, 253 feridos e 53 mil hectares de área ardida. Aliás, a maioria das vítimas mortais deste incêndio ocorreu na Estrada Nacional 236-1, após a Guarda Nacional Republicana ter desviado todos os carros que rumavam em C8 para a agora conhecida Estrada da Morte. Grande parte das pessoas que nela ingressavam eram turistas e que estavam a vir da Praia Fluvial das Rocas, em Castanheira de Pera. Desde 1989 que não se registava em território nacional um número de mortes tão elevado quanto a uma tragédia, e assumiu-se o 11º incêndio mais mortal em termos globais desde 1900. Aliás, nós através desta imagem conseguimos ver algumas imagens que foram tiradas através de satélites e conseguimos ver a dimensão em termos aéreos do incêndio e do fogo propagado pelos incêndios. Por outro lado, temos os incêndios de outubro, incêndios esses que decorreram apenas durante 2 dias, de 15 de outubro a 17 de outubro, todavia atingiram um número recorde de fogos ativos. Foram mais de 500 em todo o país simultaneamente. 27 concelhos da região centro
pertencentes sobretudo ao distrito de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Aveiro e Leiria foram atingidos. Aliás, como nós conseguimos percepcionar neste mapa, esta foi a primeira vez que os incêndios devastaram, de forma até considerável, a região litoral. Como conseguimos verificar, a zona litoral de Leiria, Coimbra e Aveiro foi também muito afetada e dizimada. De acordo com o relatório que foi feito após o incêndio da Comissão Técnica Independente, o motivo destes incêndios partiu de 3 fatores. Primeiramente, a questão dos reacendimentos, ou seja, existiam fogos que já estavam a acontecer, que já estavam em fase de rescaldo e acabaram por voltar a acender-se. Depois tivemos o fogo posto e por último tivemos as queimadas. Isto porque, naquela altura, não sei se se relembram do ano 2017, foi um ano extremamente quente, aliás, foi o segundo ano mais quente desde o início de 1900. E nesse ano, o mês de outubro, ainda se sentia um calor muito quente, um calor basicamente de verão. E como nós podemos percepcionar nesse ano, a previsão de precipitação demorou muito a chegar. Enquanto que nós normalmente no mês de outubro já temos precipitação na certa, em Portugal, naquela altura isso não aconteceu. Todavia, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera tinha previsto durante aqueles dias a precipitação. Desse modo, muita gente aproveitou a precipitação para fazer uma limpeza florestal e agrícola através de queimadas. E isso teve maus resultados porque acabou por incentivar e propagar os incêndios. Por outro lado, no caso da Lousã, o incêndio começou, segundo o público, devido a uma linha gerida pela EDP que se incendiou. Todos estes fogos acabaram por se propagar por imenso território devido também ao furacão Ofélia que estava a acontecer nesse momento. E isso causou um forte calor, ventos fortes e secos. Por fim, em termos de impactos, houve um total de 51 pessoas que perderam a vida no incêndio, 70 ficaram feridas e em termos de materiais, mais de 220 hectares foram dizimados. Numa forma de suma e numa espécie de rescaldo, 116 pessoas perderam a vida durante 2017 devido aos incêndios, mais de 500 mil hectares arderam em Portugal e mais de 1.000 milhões de euros de prejuízo foram registados, nomeadamente na área do turismo. Os impactos dos incêndios de 2017, para além de florestais e humanos, foram igualmente notórios no setor do turismo. Em termos de materiais, o rescaldo dos incêndios mostrou destruição em empreendimentos turísticos, maioritariamente em espaço rural, estabelecimentos de alojamento local e parques de campismo, mostrou devastação de produtos turísticos, na sua grande maioria associados a turismo de natureza, como serras, caminhos pedestres, ecopistas e praias fluviais, estragos igualmente em equipamentos de animação turística, destroços em parques de lazer, por exemplo em Góis e Cantanhede, e impactos no turismo gastronómico e cultural, no âmbito das vinhas, olivais e produções de mel. De acordo com a Comissão Vitivinícola da região do Dão, 140 hectares de vinha foram mesmo destruídos. Em termos de valores, foram registados 31,2 milhões de euros de prejuízo no turismo a quando dos incêndios de Pedrógão Grande, cancelamento de 15% das reservas nas semanas posteriores aos incêndios de Pedrógão Grande por parte de turistas portugueses, já turistas estrangeiros aumentou a procura. Também cancelamento de 77% das reservas nos incêndios de outubro de 2017 e também cerca de 4 dezenas de empreendimentos turísticos ficaram totalmente ou parcialmente destruídos devido aos incêndios. Contudo, no que concerne as estatísticas e evolução do turismo, o balanço da região centro foi positivo. Segundo o presidente do turismo do centro, 6 meses após o incêndio de Pedrógão Grande, o número de turistas no centro registrou um aumento consistente, tendência reforçada pelo lançamento de campanhas de promoção do destino, na qual se incluíam, por exemplo, a campanha Faça um Plano pelo Centro de Portugal, no qual o Turismo de Portugal lançou um desafio aos portugueses para enviarem vídeos sobre a região centro, que foram posteriormente transformados em 4 filmes de 4 realizadores. E no total participaram cerca de 2.000 portugueses. E também estratégias de promoção, como a passagem da Gala das 7 Maravilhas de Portugal, orientada para as aldeias em áreas protegidas, que teria emissão a partir dos Açores para Pedrógão Grande, com vista a mostrar conteúdos da região e apelar à vinda de turistas. Nesse período, a procura do centro cresceu quase 4 vezes mais que a média nacional, apesar da tragédia ocorrida meses antes. A razão para tal foi fruto de uma ação rápida das autoridades e dos investidores do setor, logo após os incêndios, que optaram por valorizar outros produtos desta área, como a cultura e a gastronomia. No ano seguinte, em 2018, o crescimento consolidou-se e, de acordo com os dados disponibilizados pelo INE,
os proveitos da atividade hoteleira na região centro aumentaram 26% entre março de 2017 e março de 2018. Também, como é possível verificar nesta tabela, em 2017, a região centro de Portugal, entre janeiro e dezembro desse mesmo ano, registrou um total de 6.764,3 dormidas, um aumento relativamente ao ano anterior, que fora de 5.643,8 dormidas. De facto, e segundo o Turismo Centro de Portugal, até então, 2017 havia sido o melhor de sempre para a atividade turística no centro de Portugal, sendo que desde 2012 estes números tinham vindo a crescer de forma gradual. Neste sentido, em 2017, estas dormidas eram sobretudo registadas por turistas nacionais, sendo que os restantes turistas eram maioritariamente oriundos da Europa, principalmente da Espanha, França, Itália e Alemanha, sendo também notado uma grande presença de turistas oriundos do Brasil. Já em 2018, um ano após os incêndios, a região centro de Portugal apresentou um total de 6.777,8 dormidas, dados praticamente iguais aos do ano anterior, com um ligeiro aumento. A nível destes turistas, os dados são idênticos aos de 2017, destacando-se os nacionais, seguidos dos de países europeus como Espanha, França e Alemanha, bem como de turistas provenientes do Brasil. E, finalmente, um outro aspecto a apontar é o facto de que, em 2018, os números totais de dormidas em espaços no centro, em espaços de turismo rural, aumentaram relativamente a 2017. Falando agora dos média e do papel fundamental que têm em transmitir às pessoas as informações e os impactos dos incêndios na vida de todos nós, nós reunimos aqui algumas das capas que saíram em 2017. Foram várias, nós tivemos vários órgãos de comunicação do nosso país, quase todos, é impossível ficar indiferente ao impacto e à necessidade de comunicar isto às pessoas, mas também internacionalmente nós tivemos aqui uma captação de conteúdos e uma captação de cobertura muito elevada que consideraram mesmo, que foi mesmo a imprensa internacional considerou que Portugal estava a viver um tempo de inferno, porque isto a nível de, não sei se nunca se viram já vídeos ou fotografias das nuvens de fumo que se via através dos satélites que temos à volta do globo. Passando agora ao próximo PowerPoint, pedi ao Zé que avançasse, por favor. Nós podemos ver que temos o meio de comunicação social tem este papel de veicular informações fidedignas, nós esperamos que sim, que sejam sempre fidedignas e bem informadas, passa a redundância, para também informarmos bem as pessoas. E no terreno é muito importante isso. Se nós pensarmos bem como é que um média pode veicular informação, nós podemos também pensar naquele conceito que é, antes das catástrofes, o média deve sensibilizar as pessoas, por exemplo, para a limpeza dos terrenos, sensibilizar as pessoas que as autoridades estão a limpar, estão a agir e estão a preparar as localidades para, caso aconteça algum incêndio, estamos a fazer o nosso trabalho. Durante a catástrofe, e quando acontece a catástrofe, o média tem uma grande importância de cumprir este serviço público, porque tem que estar no terreno a passar às pessoas as informações para se protegerem, para saberem onde é que estão os incêndios, para saberem como é que possivelmente devem fugir ou como é que devem se contactar as autoridades, porque muitas pessoas, nós longe contactamos os média para saber como é que está o fogo, por exemplo, em Pedrógão Grande, mas as pessoas de lá garantidamente também devem consultar e ligar a televisão no ano 2017 para acompanhar o incêndio no momento real. E depois temos uma cobertura, serviço público autêntico, e também a forma de educarmos e de entretermos as pessoas é dizer o que é que está a ser feito após a catástrofe, como é que temos reagido e como é que demos a volta a isto. E a verdade é que os incêndios são um fator grande para ser noticiado, porque mexem muito com as pessoas, mexem também com a sensibilidade das pessoas e com as emoções das pessoas. E também englobam vários riscos, porque há um impacto na saúde, há um impacto, obviamente, no turismo, mas também temos o impacto, por exemplo, da Covid, que também tem, nestes últimos 2 anos, tem ocupado a agenda mediática. Os incêndios em 2017 ocuparam quase o ano todo, porque tivemos as coberturas naqueles dias, mas depois tivemos o verão todo a ouvir falar de incêndios até ao fim do ano, porque depois aconteceram, como a Patrícia bem referiu, os incêndios de outubro. Esta fácil noticiabilidade dos média também se deve a este serviço público que compete aos média, que deve ser de uma comunicação fiel às pessoas, não criar pânico, mas também dizê-las que o momento que estamos a passar é grave e que devemos sempre, os média têm sempre em consideração boas fontes, e uma dessas fontes é sempre o contacto com o poder local e o acompanhamento também da Autoridade de Proteção Civil, sempre no terreno. Nós muitas vezes vemos os jornalistas de um lado para o outro, mas eles também estão a tentar ao máximo consultar as fontes necessárias para transmitirem às pessoas lá para casa, tanto imagens dos incêndios como também testemunhos reais do que está a acontecer, para se veicular também o sentimento de pertença e de comunidade, porque quando ocorrem os incêndios, os média também
pretendem que seja criada uma unidade de que estamos a conseguir informar as pessoas, mas também educá-las e informá-las de que devemos manter a calma também. O que os médias devem tentar sempre passar é informações que não criem também o pânico geral, principalmente na região quando acontece esta catástrofe. Agora, sobre estas consequências negativas e o critério de frequência e de significatividade, que são critérios que usamos muito no meio da comunicação e da comunicação tanto organizacional como também comunicação social, é que quanto mais consequências negativas tem o evento, quanto maior é a frequência do evento e o significado que tem para as pessoas, porque isto cria um grande impacto nas pessoas, maior é a quantidade de vezes que esse acontecimento vai ter cobertura noticiosa. E, por exemplo, nós tivemos os jornalistas José Alberto Carvalho, da TV, quase todos devem conhecer aqui, seguramente, diz que neste ano, no verão de 2017, como também noutros verões e noutros anos, nós tivemos uma cobertura quase total, tivemos uma cobertura imensa dos incêndios que ocupou o verão inteiro. Nós todos os dias ouvimos falar de incêndios nas notícias. Isso mostra só que, como vão poder ver no próximo slide, nós tivemos muitas peças jornalísticas criadas e muita cobertura no terreno sobre o que aconteceu. Nós tivemos aqui 5.349 matérias, que deu mais de 242 horas de duração. Entre 15 de junho e 15 de setembro, foi aquele tempo do primeiro incêndio, não é? Podemos dizendo assim, mas depois tivemos 3.590 ali mais em outubro. Nós vimos o incêndio que durou 2 dias, nós tivemos aqui o incêndio de outubro, também porque, como a Patrícia disse, afetou muito a população, levou à criação de grandes peças jornalísticas, que tal como Mário Mesquita disse, e isto o que eu, por exemplo, sou da área dos média e a Patrícia também, somos alunos, sabemos que ele diz que os incêndios podem se tornar uma verdadeira telenovela. E a verdade é que esta telenovela, entre aspas, como Mário Mesquita diz, levou a que a ERC, a Entidade Reguladora de Comunicação Social em Portugal, criasse em 2018, porque a ERC recebeu várias queixas de pessoas e de cidadãos sobre a cobertura que foi feita, porque nem sempre é boa, nem sempre corre bem a cobertura dos média. Nós, se vocês não sabem, todos nós, se quisermos, podemos comunicar à Entidade Reguladora de Comunicação Social ou às entidades competentes dos média, criticarmos o trabalho que foi feito em alguma catástrofe ou em algum acontecimento. Nós podemos ter essa visão crítica e denunciar o que não sentimos que está a correr bem na cobertura de alguma coisa. E a ERC decidiu lançar o quê? Um guia de boas práticas para os órgãos de comunicação social transmitirem a temática dos incêndios, porque apesar de todas estas matérias e peças criadas, ao transmitir de forma massiva os conteúdos dos incêndios, os médias podem ficar a certo ponto desorientados, porque estar um tempo tão longo a cobrir uma catástrofe e em vários pontos do país, muitas vezes pode levar ao exagero, pode levar ao dramatismo e pode levar a incentivar até por pessoas vulneráveis, pessoas que até sentem prazer por atear fogos e pessoas que gostam de ver fogo acontecer, infelizmente, e que isto pode provocar nelas uma atitude de indução do fogo que infelizmente não queremos que aconteça. Acaba por ter aqui um impacto no turismo, porque os médias, ao transmitir esta imagem negativa do que está a acontecer e ao acompanhar de forma permanente a nível internacional, como vocês viram as capas, os turistas podem logo no dia a seguir ou no momento em que estão a ler uma capa de jornal ou ver uma reportagem televisiva, cancelar a viagem, adiar a viagem ou retirar aquele destino da sua lista de desejos dos sites de reservas. E isso é muito grave, porque é um impacto grande no turismo, porque os turistas informam-se nos médias e quando nós vamos para algum lado, como turistas, nós vamos nos informar a um órgão de comunicação social o que é que está a acontecer naquele local. E eu lembro-me, por exemplo, do que tem acontecido em várias regiões da África. Se nós quisermos ir visitar algum ponto em África, nós vamos logo informar aos médias o que é que tem acontecido, porque temos ouvido nos últimos tempos várias cobertura noticiosa sobre isso. Por isso, esta cobertura também nacional, além de internacional, pode levar a que os turistas, no primeiro dia em que ouçam estas sirenes, entre aspas, do que está a acontecer através dos médias, podem levar a que os turistas vão-se logo embora, fujam até, cancelem a reserva dos próximos dias que tinham planeado para visitar o país e levamos a perder aqui esta atratividade que pode durar durante muito tempo. Felizmente, segundo também o que o Pedro disse, nós conseguimos no ano 2018 não ter assim uma quebra tão grande e estamos a conseguir dar a volta, felizmente, e os territórios têm mostrado que são capazes disso.
A pandemia de Covid-19, para além das questões de saúde pública e higiene, explotou, veio afirmar-se como um ponto de viragem no turismo. Numa futura recuperação dos movimentos turísticos, a realidade não será a mesma e muitas serão as alterações, sobretudo em termos de sustentabilidade. Tendo em mente que as catástrofes naturais, nas quais se inserem os incêndios, são resultado direto de alterações climáticas, mas também precisamente do aumento da temperatura global, que acaba por gerar também condições propícias para o início de grandes fogos, a sustentabilidade pode ser uma das chaves para reduzir este fenómeno. A busca da sustentabilidade irá basear-se sobretudo em aspectos como a escolha de destinos sustentáveis e sobretudo que tenham contato com a natureza, com locais rurais, e isto deve-se a uma maior conciliação ecológica, também uma deteriorização do turismo mais tradicional que se foca nos espaços urbanos e litorais e também uma fuga de locais sobrelotados. Por outro lado, a procura de produtos com responsabilidade social surge também uma maior preocupação quanto à escolha de produtos e serviços. Isto porque também dentro das 10 principais tendências globais para 2021, a responsabilidade social das empresas ocupa um lugar de pódio. Ou seja, as pessoas querem vincular-se com marcas que tenham um espírito ativista e que lutem por questões sociais. Aliás, cerca de 69% dos profissionais esperam que os consumidores se importem mais com a sustentabilidade do que antes da Covid-19. E as atividades mais sustentáveis no destino turístico, também alguns tipos de atividades nos destinos vão ser adotadas e planeadas em função desta preocupação ambiental, tais como também privilegiar caminhadas, ciclismo em relação e transportes poluentes ou pernoitar em acomodações eco-friendly, por exemplo. E a tecnologização da indústria turística, também no futuro mais longínquo, para ver se durante o próprio processo de decisão de viagem tenhamos acesso a informações, tanto como o impacto climático ou as previsões do desperdício que iremos causar no destino. Antes do coronavírus, Portugal já tinha começado a investir na questão da sustentabilidade, nomeadamente com os documentos oficiais de turismo, como existem vários documentos que consagram isto, nomeadamente a Estratégia de Turismo 2027, que foi elaborada para todo o turismo e inclui esta preocupação e o Plano de Turismo mais sustentável, e que foi criado também para este propósito. Por outro lado, existe também uma produção de campanhas a nível nacional, como o fim de enaltecer esta temática e chamar a atenção para os perigos de má gestão ambiental, ao mesmo tempo que promove soluções para reabilitar o turismo, como a Can't Skip Tomorrow do Turismo de Portugal. Por fim, várias iniciativas e PADs estão consagrados por parte de Portugal, à semelhança da Global Sustainable Tourism Council, que é um PAD, e o PAD português para os plásticos, e o World Travel and Tourism Council, o que revela uma preocupação e postura atenta com estas questões. Desta forma, nós terminamos aqui a apresentação teórica, digamos assim, podemos dizê-lo, do nosso estudo das últimas 5 semanas, em que nós lemos bastante bibliografia, bastante estudos, mas também queremos dar aqui, obviamente, voz a estes testemunhos que estão no terreno e lidam com isto todos os dias, com estas catástrofes, com estes problemas, e que também têm ajudado o nosso território a recuperar também destas catástrofes. Desta forma, eu passo a apresentar os nossos 3 oradores, que temos o gosto de tê-los aqui connosco e que dou desde já as boas-vindas, em nome de toda a equipa. Liliana Carona tem 37 anos, é licenciada em jornalismo com pós-graduação em imprensa regional, é mestre ainda em comunicação e jornalismo e atualmente frequenta o curso de doutoramento em ciências da comunicação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Está no grupo RCOM da Renascença há 11 anos, como jornalista correspondente da Renascença na região Interior Centro. É ainda diretora do Jornal Centenário e Prémio Gazeta 2018, o Notícias de Gouveia, desde o ano 2015. Exerce ainda funções de docente convidada na Escola Superior de Educação de Viseu. Por outro lado, Ana Sofia de Almeida Bandeira nasceu no dia 1 de maio de 1975, em Coimbra, completou o ensino secundário na Lausanne. Em 1993 ingressou na Universidade de Coimbra no Departamento de Ciências da Terra, em Engenharia Geológica. Acabou por se licenciar em Geologia e lecionar alguns anos o ensino básico e secundário. Concluiu ainda a formação em Secretariado de Direção e exerceu funções como assessora de direção da Arcil, que é uma IPSS na área da deficiência. Atualmente gera uma empresa grossista de distribuição nacional de produtos equestres e um alojamento local. Por fim, não menos importante, Ricardo Emanuel Soares Fernandes nasceu no dia 23 de agosto de 1978 na Lausanne, onde completou o ensino secundário desta forma. Em 1997, ingressou na Escola Superior Agrária de Coimbra, onde completou o bacharelato em Engenharia das Operações Florestais. Posteriormente, no mesmo estabelecimento de ensino, completou a licenciatura em Engenharia dos Recursos Florestais. Em 2009, foi eleito vereador da Câmara Municipal de Lausanne pelo Partido Socialista, tendo sido sucessivamente reeleito para o mesmo cargo, com os pelouros dos bombeiros, proteção civil e segurança, floresta e desenvolvimento rural, entre outros pelouros. Desta forma, tendo apresentado os oradores, eu vou moderar um momento aqui de conversa com a Patrícia,
pedi ao José que removesse aqui a projeção e eu dirigia-me pela primeira vez ao senhor engenheiro com uma questão, o engenheiro Ricardo Fernandes, boa tarde e obrigado por se ter juntado a nós, que é se as forças municipais e as forças locais neste momento têm os recursos suficientes para agir se houver uma catástrofe natural, porque nós tivemos uma catástrofe em 2017 muito grande e se houvesse uma igual neste momento estaríamos melhor preparados e se soubermos aprender com os erros que aconteceram. Boa tarde a todas e a todos, agradecer o convite endereçado e atendendo às questões colocadas desde já, referir que são questões bastante pertinentes, atenção, tanto para o território nacional, mas também no contexto do território local. A questão colocada agora, nomeadamente no âmbito daquilo que é as forças municipais, tem bastante pertinência em relação àquilo que são a capacitação a nível local para o combate a grandes sinistros. Essa é uma eterna questão. Agora, não podemos ter os meios no terreno preparados sempre para o pior dos cenários. Ou seja, não podemos estar com a preparação, por exemplo, para um terremoto, para um tsunami, para uma catástrofe tipo a que ocorreu em 2017. Seria totalmente impensável termos esse nível de preparação em permanência, até pelos custos associados. Agora, a Proteção Civil trabalha em contexto de cenários e probabilidades, em níveis também dividida por níveis de atuação, seja ao nível municipal, distrital, nacional e até comunitária, e os meios no terreno estão preparados para atuar nos casos dentro daquilo que é o normal de atuação. Por exemplo, se uma corporação de bombeiros tem um nível de ocorrências normal entre as 20 e as 40, os meios vocacionados no terreno estão preparados para dar resposta a esse cenário. Se porventura, num dia específico, tiverem cerca de 100 ocorrências, é natural que aquela corporação, por si, não consiga dar resposta portanto, a este contexto. Aí entra em jogo o nível seguinte. A Proteção Civil está organizada dessa forma. E o nível seguinte seria o nível distrital, que acionaria meios de outras corporações para acudir a esta situação anómala. Mas certo deste tipo de riscos, quer pela perigosidade e quer pela frequência, o caso dos incêndios florestais, que tem sido aqui amplamente falado, este é um tipo de fenómeno que permite uma antecipação. Ocorre durante um período específico do ano, embora atendendo àquilo que tem a ver com as alterações climáticas. Esse período tem vindo a alongar-se. Já tivemos incêndios complexos, mesmo durante o que dizemos que é o inverno, mas atendendo a essa questão permite, obviamente, alguma antecipação. E essa antecipação passa desde o planeamento, desde a criação de dispositivos de resposta que passam pelo reforço daquilo que é a capacitação, por exemplo, das corporações de bombeiros, das equipas de sapadores florestais, a sua organização em termos daquilo que é o terreno, o planeamento, caso não tenham conhecimento, a nível municipal existem um conjunto de documentos que depois se refletem naquilo que é a resposta no terreno. O mais talvez conhecido é a questão do Plano Operacional Municipal, em que os meios são pré-definidos e pré-estabelecidos no terreno para acudir, por exemplo, a uma primeira intervenção. Este tipo de situações já ocorria antes de 2017, não é uma situação que é nova. Eu penso que talvez, acima de tudo, aquilo que será pertinente é perceber, por isso é que falamos de 2017, e aquilo que aconteceu em outubro de 2017 particularmente, não foi um mero dia de incêndios ou semana de incêndios. Foi um fenómeno extremo, falaram aqui do Ofélia, é correto, ventos superaquecidos que vieram do norte da África por deslocação, motivados, ou seja, tenderão a acontecer mais frequentemente, mas principalmente por uma deslocação, tem a ver com o aquecimento das águas do mar, e há uma deslocação daquilo que é o anticiclone dos Açores. E o que está a permitir a entrada de um conjunto de fenómenos meteorológicos que nos irão afetar nas décadas seguintes e infelizmente, se calhar, será uma situação para sempre. Mas o que é certo é que foi um fenómeno completamente extremo, é que nenhum município por si,
nem uma região por si estará perfeitamente capacitada, porque nós não sabemos quando ele vai ocorrer e, portanto, não temos possibilidade alguma de ter neste momento, ou a partir, por exemplo, de 1 de junho, ter capacidade de resposta para esse nível e grau de complexidade que trouxe o incêndio. Existe sim planificação, nomeadamente ao nível da resiliência passiva, ou seja, as ditas criações das faixas de combustível, etc. Ter cuidados, por exemplo, no planeamento daquilo que é uma zona industrial, afastando, se calhar, dos limites, tipos de indústria que terão, por exemplo, mais possibilidade de arder, de estar sujeito aos incêndios. Ou seja, o que 2007 nos trouxe e nos obriga é realmente a uma capacidade de planear melhor. Mas aquilo que serão a resposta no terreno para fenómenos extremos, estamos hoje aqui, se amanhã existir um terremoto de nível 7 na cidade de Coimbra, não há capacidade de resposta, existe sim, planeamento atempado que podemos efetuar para mitigar essa ocorrência e os efeitos, aliás, dessa ocorrência, mas capacidade extrema para fenómenos extremos, e nomeadamente não estamos a falar de tipo Covid, que nos permitiu melhorar a adaptação ao longo praticamente de 1 ano. Agora, quando ocorrem num dia, num espaço de tempo, num período de tempo muito reduzido, se não for uma planificação de modo a diminuir os impactos, obviamente que será sempre muito difícil a resposta, mas aquilo que eu trago aqui é um bocadinho a realidade dos factos, ou seja, dizer que existem os meios necessários e as competências necessárias para todas as ocorrências é irreal. Muito obrigado. A segunda questão que nós queremos colocar é dirigida à senhora Ana Bandeira, que é proprietária de um alojamento local, que foi construído, aliás, depois dos incêndios. E a questão era, onde é que se vai buscar coragem para investir numa zona que foi muito dizimada pelos incêndios depois de eles acontecerem? Como é que essa coragem surgiu? Como é que essa ideia surgiu? Antes de mais, boa tarde. Queria agradecer em primeiro lugar o convite que me foi endereçado por vós, na pessoa da Ana Mónica Martins. Como é que nasce a vontade de empreendedorismo nestes pequenos negócios depois de uma área ardida? Como provavelmente sabem, todas as tragédias e tudo o que é, tudo o que nos comove ou que nos destrói algo que nós muito gostamos, geralmente faz com que nós tenhamos motivação para transpor esses obstáculos e através obviamente, de ajudas que houve da parte dos parceiros locais, das entidades competentes do turismo, criar uma vontade para concluir ou dar continuidade a uma ideia que eu já possuía de trás. Portanto, isto era um sonho, eu gosto muito de receber pessoas. Tenho uma propriedade grande e começámos a pensar, eu e a minha família, por que não acolher no seio da nossa família também outras famílias que pudessem partilhar das nossas alegrias, da natureza e de tudo o que está à volta ou está aqui envolto nesta região do interior e que podemos oferecer, obviamente. Com o incêndio e com esta catástrofe que foi realmente muito pessimista para nós, especialmente não, porque felizmente não tivemos nem danos materiais muito relevantes, ou seja, só perdemos cerca de 5 hectares da área florestal que tínhamos, que ardeu completamente, até a nossa casa, portanto a nossa casa nós tivemos fogo a cerca mesmo de 50 metros da nossa casa, mas felizmente a nossa casa não sofreu danos materiais. A partir desse momento em que nós chegamos no dia a seguir e vemos uma área ardida completamente à volta da nossa casa, de tudo o que possuímos, surge uma vontade de começar ou iniciar projetos que possam reabilitar essa zona e que possam trazer de novo esperança e promover também os negócios locais. Eu já tenho um negócio ligado, portanto,
à área equestre e, nesse sentido, promover o meu negócio, dar continuidade e também para isso algumas mais-valias para aumentar a faturação, isso é normal, não é? Mas parte tudo de um gosto pessoal e de motivação. Trago também à conversa a nossa convidada, a jornalista, e a primeira questão que lhe fazia a jornalista Liliana Carona é qual é que é a importância cada vez mais da cobertura jornalística das catástrofes naturais e como é que se consegue cobrir um incêndio no terreno com todas as condições de segurança? Portanto, são duas perguntas. É verdade. Qual a importância, não é? Do Sim. jornalismo? E a segunda era? Como é que se consegue estar no terreno com todas as condições de segurança e fazer uma boa cobertura? Então, antes de mais, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, não é? Um convite que é irrecusável, tratando-se da instituição de ensino superior, onde eu também me encontro e onde sempre me encontrei a estudar. A importância do jornalismo no tratamento das catástrofes naturais assume primordial importância e, do meu ponto de vista, e aqui até é um ponto de vista muito pessoal, assume ainda maior importância depois do acontecimento propriamente dito. Ou seja, não quer dizer que, e isto na televisão assume um papel ainda mais visível, a necessidade de ter a imagem mais próxima do fogo, a necessidade de estar no momento exato da ocorrência, mas do meu ponto de vista, e enquanto jornalista do panorama radiofónico, eu entendo que o jornalismo desempenha ainda um papel mais importante a posteriori. Eu vou inclusivamente partilhar aqui convosco pelo bate-papo uma das reportagens que realizei, isto também para se perceber aqui a importância do jornalismo e daquilo que eu tenciono hoje então aqui transmitir, que é uma reportagem que fiz 2 anos depois dos incêndios propriamente ditos, que demonstram os feridos incuráveis. Os feridos dos incêndios de outubro, nomeadamente dia 15 e 16 de outubro, as vítimas que ficaram feridas gravemente para o resto da vida. Claro que naquele momento, e depois também vou partilhar convosco, eu dirigi-me aos locais, aqui na região centro, que era a região que estava sob a minha responsabilidade, até porque a localidade onde eu vivo, que é Gouveia, teve inclusivamente o fogo a entrar nessa noite de dia 15, desse domingo negro, a entrar dentro da malha urbana da cidade, e depois no dia a seguir, aí sim, desloquei-me até às diferentes localidades aqui mais próximas, nomeadamente Ventosa, Oliveira do Hospital, para perceber qual tinha sido o verdadeiro impacto. Aí sim, ok, assume importância o relatar dos factos, como eu já aqui revelei a nível da televisão, da necessidade de ter imagem, mas depois não podemos deixar esquecer o impacto que os incêndios têm na vida destas pessoas. E esta reportagem que eu acabo de partilhar convosco, que demonstra estes feridos incuráveis, primeiro revela o tempo infindável que algumas destas pessoas tiveram internadas nos hospitais, na unidade de queimados, no Porto, nomeadamente no Porto, meses a fio, estamos a falar, alguns deles quase 1 ano em coma induzido, para que pudessem depois, minimamente, é só basta cada um de nós colocarmos-nos no papel, no lugar destas pessoas e imaginar o que é estar meses a fio, desligados, não é, do mundo, e depois, quando regressam, estarem, no fundo, com a mobilidade condicionada, com a necessidade de tratamentos constantes, a dor que causa a queimadura, é uma dor permanente, é uma dor que se vai arrastar ao longo da vida, e daí que eu tenha realizado esta reportagem 2 anos depois, a recordar a necessidade de se olhar para estas vítimas, não só a questão dos alojamentos, como vocês sabem, também foi um processo muito mediatizado, se aquele merecia a casa, se aquele não merecia a casa, mas mais do que isso, esta questão muito individual e particular do impacto direto na qualidade de vida destas pessoas para todo o sempre, não é? E então, se não fosse o jornalismo a demonstrar estes aspectos, então como seria, não é? Este olhar que o jornalismo tem de ter. Portanto, creio que respondi à primeira questão. Depois, a nível da segurança, como é que os jornalistas se podem sentir seguros no terreno? Eu sou bastante crítica nesta parte,
e eu creio, lamentavelmente, que talvez, não quero ser muito, muito pessimista, mas eu não sei se um dia não haverá aqui um desgosto, digamos assim, porque eu acho que os jornalistas, nomeadamente os que trabalham em televisão, e não só, também no âmbito do fotojornalismo, arriscam, por vezes, situações que a meu ver, são desnecessárias, ok? Quando se coloca em perigo a vida humana, a vida própria do jornalista para captar aquela boa fotografia para a televisão, não é? Às vezes o jornalista quase que está com um lenço, não é? Aliás, isso já aconteceu, e eu pergunto-me, qual a necessidade de estar efetivamente tão próximo das chamas? Claro que isto tudo tem a ver com a linha editorial, com quem está também por trás a orientar aquele jornalista, às vezes à distância, e isto é ridiculamente verdade, e aqui vou fazer outra crítica, a região interior muitas vezes é notícia, ou é notícia por estes maus motivos, ou é notícia pelo caricato de um boi ainda se passear no centro da cidade, e depois, quando há um incêndio destas proporções, como aconteceu quer no caso do Pedrógão, quer depois no caso de várias localidades da região interior-centro, os pivôs todos a deslocarem-se, o mediatismo todo a deslocarem-se para estas freguesias, como se de repente existe o interior e de repente há localidades onde não passa um carro para lá chegar, e tudo isto acaba por ser um bocadinho revoltante. Mas já estou a fugir da parte da questão que me tinha colocado, que era realmente a ver com esta segurança. Eu própria, que nunca me coloquei assim, vou usar a expressão a jeito, cada vez que eu estive muito próxima, e depois, quando colocarem mais questões, calculo que vão colocar, eu falarei de outra proximidade e do impacto que teve em mim, mas concretamente com as chamas, o som, o ruído, o fumo, eu diria que já ao estar 1 quilómetro de distância o impacto é muito grande mesmo, e salvaguardando, claro, a minha vida. Eu imagino os jornalistas que se arriscam e que realmente têm essa conduta quase aventureira, mas que eu tenho algum receio que algum dia venha a ser trágica, confesso. Já voltaremos aí, mas sim, essa questão que falou também da importância de se acompanhar também após o incêndio, foi que nós também concluímos isso na investigação, que é muito importante cada vez mais mostrar como é que os territórios estão a recuperar e como é que nós estamos a conseguir dar a volta. Falando agora novamente ao engenheiro Ricardo Fernandes, eu perguntaria-lhe como é que se presta um apoio necessário ao setor do turismo e qual é que deve ser a importância do poder local para promover o turismo na região depois da catástrofe acontecer. Muito bem, eu já agora não podia deixar de passar a oportunidade de dizer que gostei imenso da intervenção anterior em relação à questão da comunicação, que é uma situação, eu já há bastantes anos que acompanho a temática dos incêndios, e é uma das situações que, pessoalmente, não podia deixar de sublinhar, que gostei muito da visão sobre aquilo que é, na minha opinião também, partilho, deve ser o papel do jornalismo em toda esta temática e não apenas a demonstrar a chama, que em última análise acaba por beneficiar pouco. Agora, o antes e o depois, que acaba, na minha opinião, se calhar ser mais pertinente. E mesmo no teatro de operações existem locais apropriados onde podem procurar a informação sem se meter debaixo dos carros de bombeiros. Em relação às duas questões também, que agora eu já percebi que ganho o hábito de colocar duas questões ao mesmo tempo. Permita-me, então, portanto, a primeira, o apoio necessário ao setor do turismo, não é? E a segunda questão, promover a pós-catástrofe. Exatamente. Correto? Sim. É isso? Muito bem. Em relação ao apoio necessário ao setor do turismo, esta é uma resposta que normalmente surge, e aconteceu em 2017 e agora, por exemplo, na questão do Covid, portanto, é um nível de resposta que ocorre no âmbito nacional. Ou seja, a nível municipal podem existir algumas respostas, e existem. A nível municipal trabalhamos sempre como facilitadores para todos os processos com os agentes turísticos, penso que deve ser essa a nossa obrigação, mas obviamente uma resposta musculada para uma situação de catástrofe, nomeadamente a nível de uma região,
é uma resposta que ocorre a nível municipal. Portanto, em 2017 foram criadas linhas de crédito, incentivos aos empresários, mesmo agora, como estava a referir, com o Covid, que acabou por ser devastador para todos os setores da sociedade. Mas, por outro lado, por exemplo, no caso da Lausanne e dos territórios de montanha, por exemplo, possibilitou um dos melhores anos de sempre. Portanto, por vezes, onde ocorre, digamos, dificuldades, mas depois, por vezes, ocorrem oportunidades, assim a sabermos encontrar. Ou seja, no âmbito daquilo que é o turismo de montanha, na Serra da Lausanne, e nomeadamente aquilo que é a oferta no âmbito das aldeias de xisto, teve talvez o melhor ano de sempre, sim. O apoio a este nível tem sido suportado também com recursos a apoios comunitários, como é lógico, e fundos de emergência nacional, e como eu referi, a nível local, acho que as autarquias devem se pautar como facilitadores de processos, criando condições. Estou a recordar-me agora, por exemplo, no âmbito do Covid, a autarquia da Lausanne possibilitou, portanto, a recolha, digamos assim, do ponto de vista daquilo que são a logística de refeições, possibilitou um serviço de entrega de serviços em casa que possibilitou a que muito fossem negócios, tanto na área do comércio e também turismo, em alguns casos, continuarem a trabalhar nesse sentido. E aí penso que deve ser o papel das autarquias locais. Facilitem muito, este é um aspecto que eu acho que é importante dar nota, no meu entender, facilitem muito que as associações, nomeadamente, as entidades no âmbito do setor turístico, que estejam agrupadas em entidades, ou seja, do ponto de vista de entidades, do ponto de vista associativo, porque mesmo para a criação, seja de respostas que possam auxiliar o setor a nível local, se conseguirmos dialogar com uma entidade que de alguma forma represente os interesses de todos e que nos possa chegar também a nível daquilo que são as necessidades desse mesmo setor, é muito importante que exista, no nosso entender e no meu entender em particular, que exista realmente essa entidade associativa do interesse, nomeadamente neste caso do setor do turismo. É muito importante para facilitar o diálogo e para procurar soluções em conjunto. Naquilo que referiu, nomeadamente em relação ao poder local, de forma a promover o turismo no pós-catástrofe, é uma questão bastante ampla, digamos, e bastante difícil. No meu entender, e parto do princípio que neste contexto de turismo estamos a falar da existência de um produto, para ser mais fácil enquadrar, talvez falo do caso da Lausanne, que é obviamente, mais caro. No caso da Lausanne temos um produto típico que é por demais conhecido, que é a seca da Lausanne. Num contexto de catástrofe em que, por exemplo, boa parte da serra arda ou se perca os valores que neste momento são atrativos do ponto de vista turístico, ou seja, o objetivo seria sempre recuperar a confiança dos promotores e dos clientes, neste caso os turistas. Na minha opinião, uma estratégia neste contexto deveria passar ou deveria ser assente em 4 pilares de atuação, todos eles importantes. Um deles tinha a ver muito com aquilo que a Ana falou um pouco antes de mim, que é recuperar os promotores, porque após uma situação de catástrofe, os promotores podem e tendem ter dois tipos de atuação, ou desistir ou dar o corpo às balas e, portanto, enfrentar a situação, mas de alguma forma, primeiro, não perder os promotores, que são o ponto primário de atuação no território. Seja através de formação, seja através de sensibilização, esse é um dos aspectos que, no meu entender, devemos atuar. O segundo, apostar na recuperação do produto, como eu referia, neste caso seria a Serra da Lausanne, o que também pode ser uma oportunidade, neste contexto da recuperação passaria por ações de plantação, com o envolvimento da comunidade, recuperar do fundo do território, fazer uma aposta na gestão sustentável, porque no caso do incêndio de base,
também poderá ser uma oportunidade para melhorar aquilo que estava mal, seja através de certificação de produtos, outros modelos de utilização do uso do solo, por exemplo, e de alguma forma valorizar o território para o futuro. Será, no meu entender, também um dos pontos importantes que, do ponto de vista da gestão de um pós-catástrofe, deveria ocorrer. Num ponto, digamos, numa terceira linha, entendo que deve haver uma demonstração de aprendizagem daquilo que foram os erros do passado, e essa situação estar devidamente identificada, por exemplo, no caso da segurança, com bons planos de segurança, e quando eu digo, não é só a planificação, mas depois a sua execução no terreno. No caso da Lausanne, neste caso em concreto, estamos a trabalhar com as comissões das aldeias, embora não tenha ocorrido nenhuma catástrofe até agora neste local, e esperamos que não ocorra, trabalhamos para isso, como é lógico, mas estamos a trabalhar com as comissões das aldeias, a dar formação com a Escola Nacional de Bombeiros, a trabalhar também com os promotores, ou seja, capacitar os promotores locais. Mas, obviamente que existem situações do passado que já são difíceis de ultrapassar para o futuro. Obviamente, no caso de catástrofe, eventualmente teríamos a oportunidade de melhorar algumas dessas situações. E, finalmente, a última questão, e também foi aqui falada por vós antes de iniciarmos esta ronda, que é, obviamente, a comunicação. E quando eu digo aqui comunicação, ou seja, tudo aquilo que eu acabei de falar, estes três pilares anteriores, teriam que ser comunicados para o exterior, de modo a que o público-alvo, de alguma forma, por um lado, sinta segurança em voltar, uma primeira, e sinta que, de alguma forma, a sua, digamos, a atratividade do território possa, se não existe no imediato, no pós-incêndio, mas possa vir a ser recuperado. E estes seriam, no meu entender, basicamente, as situações de qual o poder local possa vir a contribuir para a recuperação de um território. Há sempre, obviamente, aqui uma circunstância que é de base. Ou seja, o poder local, na maior parte dos casos, não é proprietário, digamos assim. Terá que sempre trabalhar com as entidades, sejam os proprietários, sejam promotores. Portanto, não sendo proprietário, tem que trabalhar em colaboração, e penso que é assim que deve ser. Muito obrigada. Vamos então agora passar novamente à senhora Ana Bandeira e, retomando um pouco da conversa que estávamos a ter há pouco e também um pouco do discurso do senhor engenheiro Ricardo, a minha questão atual era: como é que conseguiu, perante um território que foi muito mitigado pelas chamas, conseguir atrair turistas e, acima de tudo, assegurar-lhes e criar-lhes uma sensação de segurança? A questão de atração turística vem muito pela comunicação que se faz da propriedade através das plataformas já criadas para tal, não é? Como vocês sabem, do Airbnb e do Booking, que são, se calhar, o principal impulsionador neste momento de qualquer turismo. Alguns depois abandonam essas plataformas, mas no início são importantes meios para as promover. Depois as redes sociais, não é? Como o Facebook, o Instagram, e eu penso que o mais importante é começar a acolher as pessoas, e o passa-palavra é o nosso principal cartão de convite. Ou seja, nestes pequenos alojamentos, penso que se passa muito pelo promover amigos, conhecidos, ou quem fica nesta propriedade, neste tipo de propriedade, faz a sua própria publicidade. Claro que isto não demora um mês, não demora dois, demora uma rede de tempo em que é preciso estabelecer contactos. Para tal, também as autarquias locais têm um papel muito importante. No meu caso concreto, a Vila Nova de Poiares, que é aqui vizinha do Concelho da Lausanne, mas que promove uma rede de parcerias locais em que participamos em reuniões com todos os intervenientes destes processos,
A autarquia promove reuniões frequentes com os parceiros, com o Turismo de Portugal, com representantes do Turismo de Portugal, e procura saber junto dos empreendedores o que é possível fazer em relação, por exemplo, a infraestruturas que são necessárias construir ou reconstruir, o que é que nós achamos necessário para promover o nosso alojamento ou para promover desporto, atividades esportivas, atividades culturais, tudo o que sejam eventos que possam trazer ou que possam retornar em mais-valias para o alojamento. Daí poderem ou não também haver necessidade de maior número de camas ou menor número de camas, mas portanto sempre ajustado a uma realidade territorial e coordenada pelas autarquias e pelas entidades competentes. Obrigado. Eu questionava a Liliana agora da forma como é que um jornalista de rádio, mas neste caso uma jornalista de rádio, consegue transmitir somente com a voz a imagem da catástrofe que está a acontecer. Ok, é uma boa pergunta, ainda para mais porque eu sou suspeita, estando em rádio, cada vez gosto mais de rádio, e acho mesmo que a magia de não ter imagem e de descrever, embora eu vou partilhar convosco cada vez que se vai ao terreno, e nomeadamente também nas catástrofes, quando vem alguém que não vem com a câmara, perguntam assim, não podemos fazer isso por telefone, ligue-me depois, precisa estar aqui. E aquilo que eu costumo dizer é, para a rádio, para contar uma história, é exatamente como em televisão, pelo menos cada vez que eu saio em reportagem, e eu faço muito pouca coisa por telefone, é sempre no intuito de gravar tudo. E aqui, falando deste acontecimento do incêndio, é gravar o som sempre que possível do fogo, da água a queimar, a respiração mais ofegante das pessoas, não é? Tendo sempre aqui também, claro, cuidado com as questões, pelo menos no meu caso, éticas e de respeito pelo menos pelo não abuso de um sensacionalismo que por vezes não abona em nada, não é? E que graça muito pelo meio televisivo, como já tive aqui a oportunidade de partilhar. Mas como é que se retrata, por vezes eu posso, talvez tenha sido o acontecimento mais traumático da minha profissão enquanto jornalista, que foi efetivamente, há pouco eu estava a partilhar que os incêndios de outubro afetaram particularmente a minha localidade, onde eu resido. Fiquei sem qualquer contacto com a Rádio Renascença, portanto eu não tive a oportunidade de fazer direto com a Rádio Renascença nessa noite, mas sabia perfeitamente que no dia a seguir iria ser convocada. Eu própria tomei a iniciativa de acordar cedo, até porque não consegui dormir nada durante a noite, isto para vos falar também dos sons. Durante a noite na minha terra ouvia-se explodir as botijas de gás que se encontravam no exterior, e tudo aquilo estava já... quer dizer, foi uma noite para toda a gente aqui acordada, não é? Até porque, como eu já aqui referi, o fogo entrou dentro da própria cidade. No dia a seguir parti para Ventosa, uma freguesia do concelho de Vozela, onde houve vítimas mortais, nomeadamente uma pequena povoação chamada Vila Nova. O cenário que eu poderia descrever e que eu descrevi na altura, não havendo aqui o registro de vídeo, embora nós, como vocês sabem, hoje em dia é tudo multiplataforma, não é? Aproveitamos muito o digital e o nosso site da Renascença, portanto eu fui sempre fazendo fotografia também, fiz também algum registro de vídeo para complementar, mas a nível do áudio o que eu tentei foi realmente com o meu registro de voz, que ficou muito pesaroso, porque quando eu fui na manhã seguinte lá está, eu imagino que tenha sido aquilo na noite anterior, mal comecei a descer a povoação, os poucos carros que passavam ainda eram de habitantes muito agitados, que passavam em alta velocidade, levantavam a poeira, a cinza, e eu deixava de ver o que estava na estrada. É um pouco assustador, porque ainda haviam pequenos nichos de fogos que não tinham sido completamente apagados, e depois quando alcanço finalmente a povoação, por uma estrada muito
reduzida, lá está, e estas pequenas lições que o jornalismo deveria mostrar, e dizer assim, será que hoje em dia há melhores acessos para aquela população? Duvido. E, portanto, não se tiram lições propriamente ditas destes acontecimentos. E quando eu estava no terreno, o cenário que eu encontrei, que eu tentei retratar por áudio, foi um cenário de guerra. Ou seja, aquilo que se vê são os cães, os gatos mortos nas ruas, os cães presos, porque a maioria das pessoas tem o seu cão ainda preso, não é? Portanto, os cães inchados, presos, mortos, poucas pessoas na rua, não se via ninguém, e eu queria ir precisamente ao local onde tinham falecido 3 pessoas naquela noite, um casal e a cunhada do marido, se não estou em erro. Já vou partilhar o link, que depois vocês podem ler e perceber e até ouvir como é que na altura foi retratada essa história. E eu lembro-me que eu ia deslocar-me a passo acelerado, porque entretanto uma senhora me disse, olha, enfim, discurso normal, olha, quer ir ao local onde perdeu a vida as tais, o casal e a cunhada. Eu disse, sim, quero. E eu achei que eu estava a ter ali muita abertura para me mover e não via ninguém da Proteção Civil ou da GNR, não encontrei ninguém. E então fui em passo acelerado até que avisto a casa e nisto aparece a GNR atrás de mim. Onde é que a senhora vai? Onde é que a senhora vai? A senhora não pode entrar ali, nós estamos a acabar de chegar e, portanto, retire-se. E eu estive a poucos passos, claro que isto se calhar para outros órgãos de comunicação daria, obviamente que eu não iria tirar fotografias nem divulgar, mas eu tive a poucos passos, talvez se calhar ainda bem que não tivesse a oportunidade de ver as pessoas carbonizadas dentro daquele edifício. Recordo de ter descrito para a rádio o cheiro que estava nesse momento próximo da casa, que me fez inocentemente comentar para a senhora: aqui só cheira a carne assada, parece que houve aqui um churrasco, um cheiro muito intenso e que me marcou muito negativamente, claro, não é? Fiquei muito afetada com tudo aquilo que eu estava a ver, saí dali muito mal disposta. E foi isso que eu tentei, para retratar por áudio para a rádio, onde eu estava a fazer direto, ser o mais sensível e o mais sincera possível, porque realmente, quer dizer, talvez tenha até feito a cobertura daquele acontecimento um bocado com a voz embargada, mas realmente era aquilo que eu estava a sentir naquele momento, não é? Eu estava comovida por toda aquela situação. Inclusivamente tinha acabado de ser retirado um corpo do centro da povoação, de uma senhora que fugiu da casa, mas com o fumo não teve hipótese de fugir, não é? E, portanto, aquilo estava tudo ali muito fresco, muito vivo. São memórias que não se apagam. Isto é difícil são testemunhos mesmo que ainda custa ouvir e que são testemunhos que devem perdurar através do escrito e também do áudio, que é muito importante para também tentarmos aprender com os erros e também servir de alerta. Como alerta e como agir no terreno, eu perguntava agora ao engenheiro Ricardo, nota-se uma diferença e um esforço de forças municipais e de sapadores florestais e mesmo das empresas de limpeza dos terrenos e das faixas de gestão de combustível. Mas ainda há muito a fazer nesta área de limpeza. O que é que compete e o que é que, a nível do Estado e também dos municípios, o que é que pode ser mais feito e o que é que, se não está a ser feito, o que é que está a falhar para não ser feito? Muito. Muito mesmo. Existe realmente em termos... Em relação à questão das limpezas, o decreto-lei que obriga às limpezas é 2006. Desde 2006 e 2017, basicamente, foi ignorado, digamos, por todos, não é? Portanto, desde os proprietários privados, que têm responsabilidades na questão da limpeza, as entidades públicas também, as empresas no âmbito daquilo que são as responsabilidades na limpeza das linhas elétricas ou outras infraestruturas similares e, portanto, basicamente até 2017, diria que poucas foram as entidades que apostaram verdadeiramente no caminho da prevenção. Depois, a qual ocorreu 2017,
e aí com toda, digamos, o impacto também mediático, obviamente, mas associado à questão de perca de vidas humanas, que já falámos, e não só, mas levou a um repensar que no fundo cumpra-se o que já foi determinado em 2006 e que também já ocorreu em 2006 porque tinha ocorrido incêndios relativamente catastróficos em 2005, 2006 ou 2004, 2005, nomeadamente zona da Sertã, também aqui na zona do Pinhal Interior. E infelizmente muitas vezes movemos esta questão da proteção civil e da proteção de todos, por empurrão, digamos, ocorre a catástrofe e depois vamos fazendo legislação um bocadinho nesse sentido. Mas em relação a isto em concretamente, e em relação à questão em concreto, efetivamente depois de 2017 existiu sem dúvida um assumir por parte de várias entidades, as autarquias são uma delas, que melhoraram digamos, o seu desempenho em relação àquilo que são a questão das limpezas. Agora, no entanto, mesmo a questão, aquilo que são as obrigações das limpezas, e estamos a falar, como eu estava a referir, é um decreto-lei que vem em 2006, apesar de já ter várias atualizações. Isto é uma opinião pessoal, muito do dinheiro associado às limpezas é muito mau emprego. E digo isto porquê? Porque a forma de definição das faixas de combustível está longe de estar aperfeiçoada do ponto de vista técnico, ou seja, neste momento, e se verificarem vários dos incêndios que têm ocorrido ao longo dos anos, não só 2017, não são os 10 metros, por exemplo, que estão previstos executar limpeza na faixa de rede viária que vai parar incêndios, ou mesmo dar condições de segurança à circulação de viaturas nessas estradas. Aliás, muito pelo contrário, essa pode dar uma falsa sensação de segurança que depois pode resultar em acidentes graves e até casualidades bem mais complexas. Ou seja, esta questão, por exemplo, das faixas de rede viária, que, por exemplo, o município de Lausanne, se tivesse que executar toda a rede viária, e se tivesse, não, por obrigação até teria, não é? Mas se tivesse condições financeiras para o fazer, teria que despender mais de 2 milhões de euros por ano só na limpeza das faixas. E, por exemplo, nesse caso da rede viária, a limpeza das faixas, não sei se têm noção, se nós limparmos muitas delas em fevereiro ou em janeiro, estaremos a precisar de as limpar outra vez em junho ou julho. Algumas delas, depende da vegetação que está assente nessas mesmas faixas. Ou seja, nem sequer existem meios técnicos no terreno, empresas para, por exemplo, para limpar todas estas faixas. Estou a falar muito especificamente na questão das faixas de rede viária. Essa é uma das situações que tenho muitas dúvidas da mais-valia destas limpezas em relação àquilo que poderá ser o seu resultado depois em parar incêndios e, portanto, são das situações que, a meu ver, deveriam ser reavaliadas. Outra situação, ou outro contexto, aí já tenho opinião completamente diferente, é naquilo que são as faixas de rede, faixas de gestão de combustível, são assim chamadas, estas faixas de limpeza, em redor e em proteção seja aglomerados populacionais, sejam casas isoladas. Já estamos a falar de áreas de limpeza bastante diferentes, cerca de 100 metros no caso dos aglomerados, também das zonas industriais, e no meu entender aí sim deveriam ser canalizados todos os esforços para anualmente ter essas faixas limpas, porque sim, poderão dar uma capacidade de resiliência àquelas infraestruturas e àquelas aldeias para se melhor protegerem num contexto de incêndio. Aliás, nós no âmbito dos nossos planos de segurança das próprias aldeias, por exemplo, aos turistas, aconselhamos em casos de incêndio para nunca abandonarem as aldeias e não se meterem nas estradas. Agora, não posso deixar de dizer que realmente tem existido um esforço enorme, mas que tem vindo agora, há pouco estavam a dizer que não aprendemos,
aprendemos durante 2 anos ou 3. Existe, também não vale a pena dizer que não, existe, e se observarmos ao longo de toda a região centro, existiu um grande investimento logo em 2018, 2019, 2020 já começa a diminuir, já se vê menos no terreno e acredito que até à próxima desgraça poderemos vir a verificar menos investimento. Nas zonas turísticas, muito especificamente, por exemplo, no caso da Lausanne, apesar de não ser responsabilidade da Câmara Municipal, nós nas aldeias turísticas efetuamos a substituição aos proprietários, de modo a manter as faixas de proteção das aldeias e de alguma forma conferir alguma segurança ao produto turístico que está associado, entre outras situações. Mas o que é certo é que também não nos podemos esquecer que existe a questão foi muito relacionada ou muito vocacionada para a questão da resposta do Estado e dos municípios, mas compete aos proprietários, e essa sensibilização também é importante que exista, compete aos proprietários. Depois agora levantamos várias situações, há proprietários que têm dificuldades económicas e que deveria ser alguém a substituir-se por eles, e acredito que sim, em casos específicos é verdade. Existem situações ligadas também à dificuldade daquilo que é o conhecimento da propriedade, do cadastro, e isto são situações que se vêm protelando no tempo e que depois criam, por exemplo, zonas de risco, porque o proprietário já cá não está há imenso tempo e de repente há ali uma mancha perigosa e alguém tem que ir limpar, e aí as instituições públicas devem assumir esse papel. Mas, por outro lado, também não haverá recursos financeiros para toda esta situação. E deveria haver, obviamente, apoios específicos para incentivar e apoiar as autarquias locais a fazê-lo. Porque as autarquias locais não têm só limpezas para fazer, têm apoios à educação, apoios do ponto de vista da parte social. Atualmente, com a questão do Covid, substituem-se muito aquilo que também é a responsabilidade do Estado Central e alocam muito daquilo que são os recursos financeiros para o apoio ao tecido, por exemplo, empresarial, a nível local, etc, etc. E, portanto, há sempre limitações para podermos responder da melhor forma. Mas, dizendo que, e para terminar, se o proprietário, também não posso deixar de dizer isto, se o proprietário não se preocupar com a defesa da sua habitação de uma forma ativa, seja limpando diretamente, seja auxiliando até as autarquias a identificar os proprietários, etc, etc. Depois, quando tiverem a vegetação a entrar pela floresta adentro, num cenário de incêndios, não poderão culpar os bombeiros porque estão a chegar atrasados, não é? Portanto, temos todos... É um problema da comunidade, não é só das autarquias e não é só do Estado. É um problema em que todos temos de estar envolvidos. Obrigado, Engenheiro Ricardo. Eu agradeço em nome da equipa toda da jornada as vossas respostas e a vossa presença aqui mais uma vez. Nós passaríamos agora um espaço para as questões. E eu e a Patrícia podemos ver se vocês colocam as questões no bate-papo e quem estiver também pode levantar a mão e nós vemos aqui a mãozinha levantada e damos-vos a palavra. Eu dava a palavra à Ana Mónica. Força. A minha questão é para a Liliana. Boa tarde, Liliana. Ainda não tinha falado pessoalmente consigo e obrigada aos outros oradores que vieram. Obrigada pela disponibilidade e pelo tempo que dispensaram. Liliana, como é que numa tragédia e numa situação destas que ainda há pouco descreveu, perante o cheiro, tudo aquilo que nos explicou e que nós sabemos, porque eu pelo menos sei que sou aqui da região e quase todos aqui, como é que se separa para uma jornalista a parte profissional da pessoal? Como é que se gerem essas emoções? Uhum. Obrigada, Ana, Nada, obrigada eu e os meus colegas também. Pergunta. É realmente muito difícil essa gestão, onde é que é um limiar muito ténue. Primeiro, e há pouco já aqui foi referido um dos autores que é muito caro e que é muito caro ao jornalismo, que é o Mário Mesquita, sobre esta questão
da isenção, da neutralidade, da subjetividade do jornalismo, se existe, se não existe, onde é que fica a independência do jornalista? Pois bem, a subjetividade, o jornalista nunca consegue deixar de ser ele próprio, não é? Tem os seus valores, tem os seus estudos, tem toda a bagagem que anda sempre consigo às costas quando vai para o terreno. E, portanto, a lente de cada jornalista, a forma como observa, varia muito, tem a ver muito, lá está, por isso é que há jornalistas que estão muito vocacionados para estas situações do terreno, e eu cheguei a sugerir à Patrícia Silva, que me dirigiu o convite, eu cheguei a sugerir que tivesse aqui e que entrevistasse até, em vez da minha pessoa, o fotojornalista André Ferreira, que foi recentemente vencedor num terceiro lugar do World Press Photo, numa categoria, aquela foto eu conheço, fotografia assim, com uma criança no cenário de fogo dentro do carro, e ele realmente, eu enquadro nesses jornalistas que é quase como uma vocação, não é? Há jornalistas que estão mais direcionados para tratar a saúde, outros que estão mais direcionados para falar de economia e outros que têm realmente na veia a questão de ir para o cenário dantesco, esse termo que se ouve todos os verões, não é? O cenário dantesco das chamas, e portanto vão e arriscam a própria vida, e quanto mais próximo melhor, e com mais fumo então ainda melhor. E eu, do meu ponto de vista, quer enquanto profissional, quer também a linha editorial da rádio para a qual eu trabalho, não se pauta tanto pelo fenómeno mediático da chama e do acontecimento em si, mas sim a posteriori. E para mim foi muito difícil estabelecer, então, e respondendo à sua pergunta, balizar ali o lado eu e Liliana, e eu, jornalista, que tinha de retratar aquele fenómeno, até porque talvez eu tenha ido para lá de forma muito inocente, foi como há pouco referiu o senhor vereador, o senhor engenheiro Ricardo Fernandes, que disse que, quer dizer, ninguém podia prever um incêndio destas dimensões, né? Ninguém estava preparado para aquela situação, e eu própria, quando me desloquei a Ventosa naquela manhã, eu pensei que iria ser mais um acontecimento que eu iria relatar de incêndio, não estava à espera que eu fosse sentir pela primeira vez, se calhar, aquelas descrições que a gente ouve falar dos fornos de Auschwitz, quer dizer, nunca pensei que aliás, eu contei-vos até que inocentemente eu coloquei a mim própria, coloquei à vizinha das vítimas, coloquei a questão: aqui parece que houve um churrasco, o que é que aqui aconteceu? Do género, lá está, a pessoa está tão, fica tão atordoada, não é? Com aquilo que tem de relatar, com o que se está a passar naquele momento, que acaba até por nem dar grande perspectiva àquilo que se está a passar. Eu agora acabei de partilhar pelo bate-papo uma dessas fotografias que eu estava exatamente a relatar há pouco, que é dos animais, quer dizer, esse é um cão que está morto e acorrentado, mas isto era a aldeia cheia de animais acorrentados, ovelhas, cabras, quer dizer, estamos a falar de zonas extremamente rurais, e tudo aquilo para mim foi... Tanto que ainda hoje me custa a falar desse acontecimento, e eu sei que já há estudos, até que também a nível da Universidade de Coimbra, que estão a decorrer para escutar os jornalistas e estas experiências que tiveram a nível do fenómeno dos incêndios, mas o que é certo é que para mim, pessoalmente, foi muito difícil fazer essa linha entre a jornalista e a Liliana, e ainda hoje eu relato sempre este acontecimento como o acontecimento mais forte que eu tive enquanto jornalista. Talvez, se eu fosse uma jornalista de guerra que andasse em cenários pelo exterior, talvez a tarimba fosse outra, mas no meu caso, não se tratando disso, e aqui também serve, às vezes nós somos muito preconceituosos relativamente ao que se faz no panorama regional, do género, o panorama regional, o que é que tu fazes? É uma reportagem sobre o queijo da serra, ou não sei o quê. Não, quer dizer, o bom jornalismo faça em qualquer ponto do país ou do mundo, e os acontecimentos que nos podem ocorrer, quer dizer, ninguém imaginaria nada disto, nem, por exemplo, a dimensão de Pedrógão que se passou naquela estrada. Acho que eu, embora não tenha feito a cobertura desse acontecimento, é algo que me marcou profundamente à distância pensar o que foi a aflição. A todos, penso eu. Obrigada, Liliana, pela partilha.
Vamos então dar a palavra à docente Cláudia Seabra. Olá, boa tarde. Antes de mais quero felicitar o grupo e os oradores tão interessantes que trouxeram aqui testemunhos tão variados sobre este tipo de risco, que de facto tem aqui um impacto, no caso português, muito elevado, como nós sabemos, não só a questão dos incêndios, mas da seca, que também afeta principalmente a região sul. E a minha questão vai diretamente para a Ana Bandeira. Eu não cheguei a perceber se nos incêndios de 2017 se já tinha a sua propriedade em funcionamento. Não, ainda não tinha em funcionamento, sim. Mas... Não, já tinha uma ideia pré-concebida do que queria, já tinha iniciado algumas das obras, mas ainda não estava em funcionamento, ainda não estava autorizada como alojamento local. Mas nos anos seguintes, infelizmente, e apesar de termos visto naquele gráfico boas notícias que de facto nos anos seguintes o número de incêndios foi relativamente menor, mas o que é facto é que é algo que é uma constante em Portugal, e com hóspedes no seu espaço, enfim, na comunicação social acabam por ver e ter contacto com estes acontecimentos, principalmente durante o verão. Como é que é feita essa gestão com as pessoas, tentar acalmá-las, se há esta sensação de risco, mesmo quando o incêndio não está à porta, mas sabendo que existe no país, como é que é feita essa gestão, qual é o vosso papel também em tentar acalmar aqui os turistas? Sim, eu penso que o mais importante, e neste caso, é quando nós recebemos o turista, portanto, o turista também se percebe que a mancha florestal aqui à volta, portanto, é praticamente inexistente neste momento, não é? O fogo fustigou-nos e neste momento o que temos é a vegetação rasteira. Eu, por exemplo, ainda não tenho um projeto em mente para o terreno, portanto, que ardeu, com a plantação, portanto não quis voltar à plantação de eucalipto que existia, que era pré-existente e que legalmente poderia fazê-lo, mas não entendo que não devo fazer. Queria, portanto, estou a analisar outras espécies que possam ser mais resistentes ao fogo, que possam proteger mais a propriedade, até porque eu vou ser sincera, fala-se muito na limpeza dos terrenos e o engenheiro Ricardo realçou isso, mas neste tipo de incêndio, claro que é importante os terrenos estarem limpos, obviamente que sim, e eu e o meu vizinho, nós estamos aqui numa mancha isolada e tínhamos os terrenos limpos. Mas aquele tipo de incêndio rápido e devastador, imprevisível, ele chega e consome, é tão rápido que não há tempo de fazer nada, portanto é inevitável sentir essa sensação de catástrofe, portanto se isso acontecer outra vez, nós não conseguimos transmitir, se tiver cá hóspedes, não consigo transmitir uma sensação de segurança, obviamente. A única coisa que eu tenho é bem apetrechado perante até para além das disposições legais que são exigidas do alojamento local. Tenho mais extintores, tenho extintores exteriores, portanto tenho tudo dinamizado de forma a que o cliente se sinta seguro e que esteja bem, está tudo bem sinalizado. Quando o cliente chega, geralmente esse é um assunto que vem à baila, porque isto são propriedades pequeninas e nós falamos sempre com o cliente, não é? Quando o acolhemos, esse é um assunto que é falado e eu penso que nós conseguimos transmitir essa segurança e o que é que está ao dispor do cliente para se sentir protegido em caso de uma catástrofe natural ou provocada pelo homem, não é? Mas que nos venha a afetar de novo. Obrigada. Já agora não sei se posso pôr mais alguma questão. Pode, para a Liliana. Enfim, já percebemos a importância que a comunicação social tem no relato destas situações, no momento, na prevenção, no após, mas há pouco os alunos mostravam precisamente a cobertura internacional que houve dos incêndios de 2017 e isto, claro, tem um impacto muito significativo na imagem do país a vários níveis e no caso do turismo muito mais. A comunicação social, enfim, não tem esta
Claro que não deve ter esta preocupação, mas isto é algo que vos passe pela cabeça em termos de linha editorial, saber que, dando uma cobertura tão grande a aspectos negativos que acontecem no país, as repercussões que isto pode ter. Claro que sim. A tal ponto que eu própria, e é um tema muito, muito, muito discutido no seio dos jornalistas, que é até que ponto é que é benéfica a divulgação dos incêndios, ou seja, do fenómeno dos incêndios, nomeadamente enquanto eles estão a ocorrer, não é? Se isto terá aqui algum efeito contraproducente, ou se há semelhança, por exemplo, do que acontece com o suicídio nunca é notícia, salvo raríssimas exceções, como acontece quando estamos a falar de figuras públicas e de figuras mediatizadas, como vocês já devem ter percebido e visto, que diversas vezes é notícia, e até muitas vezes, mas nós temos aqui o dever ético de, por exemplo, quando noticiamos um suicídio, dar prontamente soluções para que para quem leia aquela notícia no fundo não se encontre num beco de saída, ou que não seja que haja aqui uma tentativa de replicar aquele fenómeno. E no caso dos incêndios, isso mesmo verifica-se. Claro que me está a colocar aqui a questão a nível da própria imagem, que passa para o exterior, no panorama internacional, e do contributo que nós também damos nesse sentido. Aqui existe essa discussão, ok, até que ponto é que é benéfico esta verdadeira parafernália que se faz, e não podemos ser ingênuos que os incêndios têm realmente importância numa época que é chamada época da silly season, ok? No jornalismo, que é a época tola das notícias, não é? Em que não há nada, que é uma época de veraneio e que, portanto, os incêndios assumem primordial importância, ok? E os incêndios de outubro, basta perceber, por exemplo, se ocorrer um incêndio, às vezes com as mesmas dimensões de outro incêndio que acontece no verão, ele em outubro, novembro, não tem o mesmo foco que tem um incêndio que acontece em novembro, em agosto, por exemplo. Agora, claro que estes incêndios que ocorreram em 2017 tiveram realmente muita importância e tinham de ter a nível internacional, e nós, sabe-se lá como é que nós fomos retratados. Houve algumas reportagens às quais nós tivemos acesso, mas se calhar outras não é? E aquela fotografia, aquelas imagens daquela estrada foi aproveitada a nível internacional, porque lá está, também dava uma boa imagem jornalística, não é? Uma catástrofe desta dimensão tinha, obviamente, de ser retratada. Eu acho que aí os jornalistas aproveitam-se muito dos incêndios, e a imagem que passam, não digo que seja deturpada, não é de todo, nem a nível internacional, mas é sobretudo aproveitam-se jornalisticamente do fenómeno para preenchimento de uma agenda que numa determinada época está mais vazia. Isso sem sombra de dúvida alguma. Obrigada. Peço à Ana que coloque a sua questão. Obrigado. A minha questão é para o Sr. Engenheiro Ricardo. Sr. Engenheiro, obrigada antes de mais por ter vindo e por ter aceito o convite. Aquilo que queria perguntar é se a partir de agora, estamos em abril, a partir do mês que vem, vai passar 3 ou 4 meses à espera que o telefone toque, coração nas mãos. É assim que se passa este verão, aqui na Lausanne, ou em áreas assim parecidas, florestais? É isso? Olá, tudo bem, Ana? Obrigado também pelo convite. Há pouco Obrigada a nós. se referi isso. Sim, efetivamente, tanto neste contexto dos incêndios, que assume natural atenção no período da época crítica de incêndios florestais, assume uma importância vital realmente naquilo que é a proteção civil municipal. Muitos dos nossos recursos estão vocacionados para tanto a detecção, a primeira intervenção, o combate e depois o rescaldo, muitos dos recursos, para não dizer a grande maioria, e atendendo à nossa experiência, e nós vivemos, o nosso Conselho da Lausanne tem cerca de 80% de mancha florestal, obviamente que este é o risco, o perigo principal para pessoas e bens. É certo, também temos algumas situações relacionadas com cheias, temos situações de movimentos de massas, etc, etc, mas o que é certo, e aquilo que maior trará impacto à nossa comunidade, tem sido os incêndios florestais. Foi referido, e bem, que depois de 2017
o número de ocorrências diminuiu bastante, mas também é natural, atenção, na área em que ardeu, as ocorrências são bastante menores, e portanto a nível daquilo que é toda a região centro, ardeu uma boa parte significativa da mancha florestal, o Pinhal de Leiria, vários a Mata da Margraça, zonas históricas do ponto de vista daquilo que são valores ambientais na altura arderam, e mesmo no Concelho da Lousã, o incêndio que iniciou no Concelho da Lousã no mesmo dia chegou a Viseu, há pouco a Ana estava a falar da velocidade. O incêndio que ocorreu no início eram 8h30 da manhã, aqui numa zona entre Lousã e Serpins, e eram 6 da tarde, 6h30, já estava às portas de Viseu. Portanto, não estamos a falar de cenários de atuação completamente atípicos em relação àquilo que é a nossa capacidade de resposta. Mas sim, aquilo que tu disseste, Ana, é verdade. Durante estes 4, 5 meses, e tem tendência a aumentar, porque esta questão das alterações climáticas é uma realidade. Nós vemos noutros pequenos sinais, por exemplo, nós temos um pequeno inseto que chama-se a lagarta da madeira a processionária do pinheiro, peço desculpa, que é uma pequena lagarta que causa normalmente aqueles efeitos urticantes, até é muito falado na altura em que, pelo contacto que existe com o ambiente escolar, muitas vezes. E essa lagarta antigamente nunca passava dos 800, 900 metros de altitude, e neste momento já vai nos 1200. O aquecimento progressivo, isto há 20 anos nunca passava dos 800, 900 metros de altitude, e agora já está nos 1800. Isto só para dizer que nós não nos apercebemos, ano após ano, mas as alterações climáticas estão para ficar, infelizmente. E lá está, é isso mesmo, temos que estar preparados. Obrigada. Bem, acho que terminamos por aqui. Eu começo por agradecer mais uma vez aos nossos 3 convidados, ao engenheiro Ricardo, à Ana e à Liliana, por estarem connosco na 3ª jornada de Turismo e Segurança. Agradeço também a quem colocou questões, aos meus colegas, que todos trabalhámos nisto nas últimas 5 semanas para que corresse bem. E agradeço também aos restantes participantes e quem veio à sessão assistir. Agradeço, no fundo, a presença de todos e espero que tenham gostado. Obrigado e até um dia destes. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.